Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? Pensamentos, emoções que ficam se repetindo de novo, não importa o que a gente faça. E se a saída não for lutar contra isso? E se for só olhar? Olhar para a única coisa que está sempre ali, quietinha, só observando tudo. Pois é exatamente essa ideia, que é bem revolucionária, da palestra da Anna Brown que a gente vai mergulhar agora. Pois é, essa sensação de estar num looping, de ficar revivendo os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, é algo que, nossa, quase todo mundo conhece bem, né? Parece que a gente está rodando um programa de computador, uma programação mental e simplesmente não sabe onde ficou o botão de sair. Mas e se? E se todo esse sofrimento não for um erro? E se na verdade for um sinal? É isso que a palestra da Anna Brown propõe. Que o sofrimento, na verdade, é um convite. Um convite para a gente olhar mais de perto para essa armadilha que é a nossa própria mente. A raiz de tudo, segundo essa visão, é que a gente se perde. Simplesmente se perde. A gente se identifica tanto com os pensamentos, com as memórias, com as preocupações, que esquece quem a gente é de verdade. É tipo, sabe quando você está assistindo a um filme e fica tão imerso que esquece que está no sofá? A gente esquece que é o espectador e não o personagem sofrendo lá na tela. E aqui a proposta é mudar completamente a nossa relação com o sofrimento. Em vez de fugir, a gente pode olhar para ele como um despertador. Sabe? É o universo dando aquele toque no ombro e dizendo: "Ei, tá na hora de acordar. Bora sair dessa casca." Ok, então, se a gente não é essa mente barulhenta, cheia de coisa, então quem a gente é? Essa pergunta é o ponto de partida para uma descoberta fascinante. A descoberta de que existe uma presença silenciosa. Sempre ali, no fundo, só observando tudo. Vamos pensar um pouco nisso. Se dá para observar os próprios pensamentos, isso já significa que quem observa não é o pensamento, certo? Tem que ter uma separação aí. Então, quem é que está observando? Quem é essa presença silenciosa que assiste a todo o drama da mente, mas sem se envolver nele? Essa presença é a consciência. Tem uma analogia ótima para isso. Imagina que a mente é o céu. Os pensamentos e as emoções são as nuvens, que vêm e vão, às vezes claras, às vezes escuras, chuvosas. A consciência é o próprio céu, o espaço azul, vasto, imutável, que permite que todas as nuvens passem, mas que nunca é afetado por elas. E aí vem a parte que dá um nó na cabeça, mas que é incrível. Um paradoxo que a Anna Brown apresenta: aquilo que se está procurando é justamente aquilo que está olhando. A busca toda acaba no momento em que a gente se dá conta de que a consciência que estava buscando já é o tesouro que se queria encontrar. Então, de um lado, a gente tem a mente, o drama, o barulho, a mudança o tempo todo. Do outro, o observador, o silêncio, a paz, a constância. A mente vive dizendo que somos separados de tudo e de todos. Já a consciência, ela mostra que, na verdade, somos parte de um todo muito maior. Tá, legal, mas como é que essa diferença entre mente e observador funciona no dia a dia, na prática? Bem, para explicar isso, a fonte traz uma metáfora muito poderosa. A ideia de que a nossa realidade é como uma luz que passa por um prisma. A ideia é bem simples, na verdade. A nossa mente e o nosso corpo funcionam como esse prisma. Eles não criam a realidade do zero, mas eles filtram, eles dão cor à forma como percebemos o mundo. E de onde vem essa luz? A fonte dessa realidade é o que se chama de luz pura, a consciência universal. Pense nela como uma energia única, a mesma que brilha em todo o mundo, totalmente pura e sem forma nenhuma. Agora, o prisma somos nós. É o nosso filtro pessoal. São as nossas crenças, os medos, as esperanças, os traumas, tudo aquilo que a gente carrega. É a lente única para cada pessoa, através da qual se vê o mundo. E o que acontece quando essa luz pura da consciência atravessa o nosso prisma pessoal? Bom, o resultado é a nossa vida, a nossa realidade. E aqui está o pulo do gato. O mundo que a gente vê lá fora não é o mundo como ele realmente é. É o mundo como a gente é por dentro. E essa é a grande virada de chave. Se não estamos gostando da realidade que estamos vivendo, não adianta nada ficar tentando mudar o mundo lá fora. A verdadeira chave é limpar o nosso próprio prisma, por dentro. Quando mudamos a lente, a imagem projetada muda, automaticamente. Ok, a pergunta de $1 milhão. Como é que se limpa esse prisma? Como a gente se livra desses condicionamentos para ver o mundo com mais clareza? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está na prática.
A prática de dar um passo para trás e se conectar com o observador que existe dentro da gente. O processo em si é bem direto, o que não quer dizer que seja fácil, né? Vamos lá. Primeiro passo: dá um passo para trás. É só observar a mente trabalhar, sem se meter no drama dela. Segundo, se ancorar no agora, no presente. Sentir a respiração, sentir o corpo. Terceiro passo: deixar os pensamentos e as emoções virem e irem embora, sem brigar, sem julgar. Como nuvens no céu, lembra? E por último, quando encontramos esse espacinho de calma, aí sim é possível escolher conscientemente a energia, a frequência que se quer cultivar na vida. E olha, no começo, essa prática pode parecer bem caótica. A analogia que a Anna Brown usa é perfeita. É como um astronauta tentando sair da atmosfera da Terra. Tem muita resistência, muita turbulência, aquela sensação de que você está perdendo o controle de tudo. Mas se a gente insiste, se a gente persiste, a gente atravessa essa camada de caos e, de repente, entra no silêncio e na imensidão do espaço, da consciência. E o que acontece quando essa prática vira um hábito? Aí algo realmente extraordinário começa a acontecer. A percepção da realidade, ela se transforma completamente. A vida deixa de ser algo que acontece para a gente e passa a ser algo que acontece através da gente. É uma mudança sutil, mas gigante. Começamos a sacar que, igualzinho a um sonho lúcido, é possível influenciar a direção da nossa própria vida. É um despertar, sabe? Um despertar para a nossa natureza de criadores. A gente percebe que não é vítima das circunstâncias, mas sim co-criador da própria realidade. O mundo lá fora vira um espelho do nosso estado interior. E o mais incrível, quando mudamos por dentro, o mundo ao redor, o espelho, começa a mudar junto. E no fim das contas, essa jornada toda nos traz de volta para casa, para dentro de nós mesmos. Então, fica a reflexão. Se a vida é mesmo um sonho, e quem está sonhando é a consciência que observa, que sonho vai ser criado a partir de agora? A tela está em branco e o pincel está nas mãos do sonhador.